que ela sobrevoa também ali a região e mostra o trânsito e parte do movimento aí nas estações. Diga aí, Sabina. Vai, pega ele! Desculpa, Jaqueline. Glória, nós estamos sobrevoando aqui a estação Carvão. Como você disse, a circulação na linha 3 vermelha acontece num trecho um pouco mais à frente, né, a partir da estação Pré-Semoca. Portanto, aqui está tudo muito vazio. Só que antes, na estação Corinthians Itaquera, por volta das 7 horas da manhã, teve um princípio de confusão. Como a Sabina disse, depois que os passageiros invadiram o portão de acesso à plataforma dos trens, impressionante essa imagem. Os passageiros ficaram na plataforma, alguns desceram para os trilhos e só depois que os agentes de segurança da CPTM chegaram, aí sim eles saíram, muitos estavam até revoltados. O que a gente mostra agora para vocês aqui, por causa da greve no metrô, o que acontece? Tem uma fila enorme de ônibus, principalmente aqui na altura da estação Carrão, muita gente tentando, né, alguma forma para chegar ao compromisso, ao trabalho ainda, e também tem um problema, que é a greve da CET, dos agentes de trânsito. Mais cedo, a faixa reversível deveria ter sido montada aqui e não foi montada. O trânsito muito congestionado. Exatamente nesse cruzamento aqui na Radial Leste, que é uma importante avenida na Zona Leste, o semáforo está desligado, quebrou, e isso desde muito cedo. Antes, os motoristas tinham muita dificuldade porque eles tentavam passar de qualquer forma. E aí chegou uma viatura da polícia, o policial está ali no cruzamento, né, fazendo a vez do agente da CET para tentar organizar o trânsito. Os carros que tentam cruzar a Radial Leste, os outros, até aquele ali, ó, que está em cima da pedestre, e também a segurança, né, do pedestre. José Afonso vai mostrar pra gente agora, com a ajuda do comandante Fabiano, como é que está o trânsito aqui na Radial Leste. Geralmente, nesse horário, a Radial Leste já deveria estar livre, mas ela ainda está congestionada. E a gente está acompanhando desde cedo, né, Glória? Esse congestionamento está praticamente em toda a extensão da Radial Leste em direção ao centro da cidade. Glória. Tá aí, valeu, Jaqueline Brasil, que deu um panorama geral pra gente. A gente vai para um outro ponto agora, a gente vai para a zona sul da capital, mostrar como é que está a situação do metrô por lá e também dos ônibus, a estação Capão Redondo. Quem mora na zona sul, quem convive aqui em São Paulo, sabe a importância que tem esse trecho também. Isabela Camargo está lá. E aí, Isabela, como é que tá? Mas cedo teve problema por aí também, né? É isso mesmo, Glória. Agora a situação é muito tranquila aqui na estação Capão Redondo. A gente, inclusive, tem uma situação bem tranquila aqui na entrada principal do metrô. Esse metrô, Glória, a linha Lilás, a gente sabe que é a menor linha de toda a malha do metrô. Mas ela é muito importante, como você disse, são 260 mil pessoas que usam o metrô diariamente. Não, assim não. Disso, aqui nessa estação tem um terminal de ônibus coladinho aqui com o metrô, que os passageiros fazem integração, passageiros que vêm Assim não. em Bugaçu e em Embu das Artes. Pode não, assim não. Sim, mais cedo a situação era toda... Não. Lembra com essa aqui. Lê.
Aqui, Dá sal ele, mãe, dá sal. olha. Tata. Dá sal? Sal, passarinho.